O ano é 2028. Você está de plantão em plena sazonalidade respiratória e o pronto-socorro pediátrico tá tranquilo? Será isso possível? Será isso um delírio da IA? Mas se eu te disser que essa realidade pode realmente acontecer daqui 1 a 2 anos, mas isso vai depender do que nós vamos fazer agora, em 2026, 2027. Não tá acreditando? Vem comigo que eu vou te contar tudo o que tá rolando agora aqui no Pé de Moleque. Salve, amante da pediatria! Cris de volta aqui com mais conteúdo no Pé de Moleque. Meu caro colega, minha cara colega, se você dá plantão de pediatria, você vai se identificar com o que eu tô falando aqui. Todo ano é a mesma coisa, não muda. Sazonalidade respiratória é um verdadeiro inferno para quem trabalha com pediatria. E é claro, para as famílias que levam suas crianças doentes no pronto-socorro, né? O pronto-socorro está abarrotado de criança. As crianças tossindo, criança cansada, chorando, as famílias ali irritadas, começa a ter confusão. Não é para menos, né? Esperar 2, 3, 6 horas por um atendimento para uma família que está com uma criança doente é realmente muito pesado. Mas lá dentro, você e seus colegas estão se arrebentando de trabalhar para dar conta da demanda. Já não tem mais onde colocar criança no oxigênio. Não tem onde internar mais, porque as enfermarias estão lotadas, os apartamentos estão lotados, a UTI não tem mais vaga. E aí a gente começa a ver criança evoluindo mal de uma doença que seria autolimitada, que precisaria ali de algum suporte durante a fase crítica. Mas infelizmente, o sistema colapsou. E nada disso está no jornal, ninguém fica sabendo disso. Mas só quem trabalha com pediatria sente na pele isso todos os anos. E o culpado disso tem nome e sobrenome: vírus sincicial respiratório, o vírus da bronquiolite, que é o principal causador de doenças respiratórias mais graves nessa fase do ano. Fase essa que não dura tão pouco assim, né? Se a gente pensar a sazonalidade respiratória do Brasil, ela vai de fevereiro até agosto, porque em algumas regiões ela vai durar de fevereiro até junho, outras começam um pouquinho mais tardio, março, e vai se estender até julho ou até agosto. Depende da região onde você está. Pois bem, a bronquiolite é uma doença viral, ela não tem tratamento. A maioria dos casos vai evoluir de forma branda, mas em alguns casos, as crianças vão ficar muito cansadas, porque ele vai inflamando todo o epitélio respiratório até bronquíolos, pode inclusive fazer pneumonia viral. E aí as crianças ficam cansadas, demandam oxigênio, às vezes não conseguem se alimentar, precisa passar sonda para se alimentar, ou seja, elas vão precisar de algum recurso. E é justamente esse número de atendimentos que aumenta muito nessa fase do ano que leva o sistema ao colapso. E às vezes não tem vaga para internar tanta criança. Bom, se não tem como tratar a bronquiolite por ser uma doença viral, então todos os estudos e todos os investimentos se debruçaram em cima da prevenção da bronquiolite, em busca de vacinas e anticorpos imunobiológicos de uma forma geral, para tentar prevenir, pelo menos, as doenças graves por bronquiolite. Sim, existe vacina e existe anticorpo já liberado para bronquiolite aqui no Brasil, desde 2025, mas agora em 2026 é que realmente ganhou força e entrou no Programa Nacional de Imunizações. E você precisa conhecer esses imunos biológicos para fazer a indicação, porque só se a gente conseguir realmente uma imunização em massa, em talvez 1, 2 anos, sendo muito otimista aqui, a gente conseguiria reduzir realmente em 70%, 80% das internações dos atendimentos de bronquiolite em pronto-socorro. Então, bora comigo ver agora qual é essa vacina e qual é esse anticorpo que está disponível no SUS e também nos planos de saúde para você indicar para gestantes e para lactentes. Bora comigo ver isso agora. Bora entender então do que eu estou falando. Eu vou tomar por base a nota técnica emitida em 2026 em conjunto pela SBIM, pela SBP e pela Febrasgo, Protocolo atualizado para transição e uso integrado de Abrysvo e Nirsevimab no Brasil. Nós estamos entrando agora numa nova era de imunização contra o VSR. E ela vai se dar em 2 pilares. O primeiro deles é uma vacina. Se ela é vacina, você vai ter que inocular um antígeno e o organismo precisa produzir anticorpos. Isso será feito na gestante. Então, nós vamos fazer uma campanha de vacinação materna. A vacina que está disponível pela Anvisa aqui no Brasil é a Abrysvo. O mecanismo, ela induz proteção através da produção de anticorpos maternos. A mãe vai produzir o anticorpo e vai transferir esses anticorpos via placentária
para o feto, que já vai nascer já com esses anticorpos. O foco, então, é na proteção depois que o bebê nascer, nos 6 primeiros meses de vida, mas o maior impacto de proteção são nos 3 primeiros meses de vida após o nascimento. Então, a aplicação é feita na gestante e indiretamente vai imunizar o bebê. E o segundo pilar é feito não com uma vacina, mas sim com um anticorpo pronto, chamado anticorpo monoclonal. Antes nós utilizávamos o palivizumab e agora nós vamos utilizar o nirsevimab. Então o mecanismo de ação aqui é diferente, eu já dou o anticorpo pronto, e esse é um anticorpo de longa duração. Ele vai durar também de 3 a 6 meses. Então ele vai ter que ser feito no lactente, no recém-nascido, você dá um anticorpo pronto para ele. Então perceba que nós temos aqui duas estratégias de imunização dos recém-nascidos e lactentes contra as formas graves da bronquiolite, do VSR. Nós temos uma vacina materna e nós temos um anticorpo para os recém-nascidos e lactentes. E essas estratégias elas são complementares, elas não competem entre si e elas podem sim ser feitas mutuamente. Você pode fazer a vacina na gestante e depois que o recém-nascido nascer, se ele tiver critérios de indicação, fazer também o anticorpo monoclonal. Pilar 1, vacinação materna com a Brisvo. Em bula, ela já pode ser feita a partir de 24 semanas, mas aqui no Brasil está recomendada a partir de 28 semanas a qualquer momento da gestação. Essa é uma recomendação conjunta do Programa Nacional de Imunização, da SBP e da SBIM. Então, assim, não tem limite superior. Se você está recebendo uma gestante que está com 39 para 40 semanas de gestação, não recebeu a vacina, você pode fazer. Só que, quando ela recebe a vacina mais precocemente, ela vai produzir mais anticorpos, ela vai transferir mais anticorpos para esse feto, então o bebê tende a nascer com uma proteção melhor. Então, ela tem uma eficácia comprovada de cerca de 80% contra a doença grave do trato respiratório inferior nos recém-nascidos e lactentes, em até 3 meses após o nascimento. Então, perceba aqui que nós não estamos fazendo a vacina para proteger efetivamente a gestante. Nós estamos fazendo uma vacina na gestante para que ela produza anticorpos e esses anticorpos protejam o recém-nascido. Então, a apresentação ela é uma vacina inativada, ela não tem vírus vivo atenuado ali, então ela é segura para fazer em gestantes. É uma dose única durante a gestação inteira. E ela requer uma cadeia de logística específica. Então, tem que ter rede de frios e pessoal especializado e treinado para poder fazer essa vacina na unidade onde você está recebendo essa gestante. E ela pode ser feita em conjunto com todas as outras vacinas da gestante, inclusive no mesmo momento. E agora nós vamos falar então dos anticorpos monoclonais, é o segundo pilar. A evolução tecnológica. Antes nós tínhamos o palivizumab, que era o Synagis, e agora nós estamos fazendo uma transição para o nirsevimab, que é o Beyfortus. Ambas têm anticorpos monoclonais, só que a tecnologia desenvolvida para o nirsevimab é muito superior ao palivizumab. O palivizumab era um anticorpo de primeira geração, o nirsevimab é de nova geração. Tá? O esquema do palivizumab, para quem se lembra aí, são 5 doses durante a sazonalidade, uma por mês. Porque depois de 30 dias ele perde muito a eficácia dele de proteção. Já o nirsevimab é um anticorpo de longa duração, ele vai durar de 3 a 6 meses com proteção efetiva. Em relação à eficácia, enquanto o palivizumab mostra em trabalhos um potencial de redução de hospitalização por bronquiolite grave em até 55%, o nirsevimab, por sua vez, chega até a casa dos 80%. E ele é feito com uma dose única, ou seja, eu tenho uma posologia muito mais confortável de dose única, com uma proteção, uma eficácia maior. Em relação à segurança, ambos demonstraram segurança sem efeitos colaterais importantes. E o nirsevimab também, ele reduz drasticamente o abandono do tratamento. O que acontecia com o palivizumab? Às vezes a família levava para receber a primeira dose, a segunda, e não levava para receber as doses subsequentes. Com o nirsevimab isso não acontece, porque ele é dose única. Então a posologia é muito melhor com o nirsevimab do que era antes com o palivizumab. Então falando um pouco mais do nirsevimab, do Beyfortus, características e eficácia. Em trabalhos realizados com esta medicação, com esse anticorpo monoclonal em larga escala, ele demonstrou um potencial de reduzir em cerca de 77% das hospitalizações, em cerca de 80% de infecção respiratória baixa pelo VSR com necessidade de atendimento,
e mais de 80% de prevenção nas formas graves. É claro que a gente precisa entender aqui que esses estudos foram feitos em países desenvolvidos, numa população controlada, que foi feita a vacinação em massa. Nós estamos falando aqui do Brasil, um país de dimensões continentais e extremamente heterogêneo em relação a recursos de saúde oferecidos à população. Você vai ter grandes centros em que oferece uma saúde pública, uma saúde privada de qualidade, mas infelizmente nós temos regiões do Brasil que são muito carentes em ofertar serviços de saúde de qualidade, inclusive de ter um maior alcance de imunizações. Então a gente precisa entender isso e possivelmente nós teremos resultados diferentes a depender de cada região ou micro-região dentro do Brasil. Bem, a apresentação visual, ela vem em caixa, uma única seringa, porque ela vai ser feita em dose única, e são 2 apresentações apenas. A caixa roxa tem 0,5 ml na seringa. Vai ser feito para crianças menores de 5 quilos. Percebam que não é por peso. A gente fez um corte com 5 quilos. A seringa roxa, nós vamos fazer o volume total da seringa para os menores de 5 quilos, e a seringa azul, que tem 1 ml, vai ser feito para as crianças de 5 quilos para cima. Você vai injetar o volume total daquela seringa. Então, fique atento a isso. Nós temos 2 apresentações. A de meio ml, que tem 50 miligramas, para os menores de 5 quilos, é a seringa roxa. A de 1 ml, que tem 100 miligramas, para os de 5 quilos para cima, é a seringa azul. A seringa já vem pronta para uso, ela vai ser inoculada o volume completo somente pela via intramuscular. E a recomendação é fazer no vasto lateral da coxa. Ela pode ser feita junto com outras vacinas, inclusive no mesmo momento, preferencialmente em sítios distintos. É preciso dar treinamento aos profissionais de saúde que vão fazer a aplicação e o manuseio da seringa do Nirsevimab. E atenção, nós temos 2 apresentações, lembrando, a roxinha de meio ml e a azul de 1 ml. Cris, estou com uma criança aqui acima de 5 quilos e eu não tenho disponível aqui a seringa azul de 1 ml. Posso fazer 2 agulhadas da seringuinha roxa de meio ml? Não, a recomendação é que não use 2 seringas roxinhas de meio ml para completar a dose de 1 ml. O ideal é que tenha seringa azul de 1 ml para a dose completa. Então, não é permitida a utilização combinada de 2 doses de meio ml para compor o esquema de 1 ml. E quanto aos critérios de elegibilidade? O Nirsevimab já foi incluído no Programa Nacional de Imunização do SUS. Então ele já entra como mais uma estratégia de saúde pública. Ele está disponível no SUS, entenda isso. Você precisa conhecer quais são os grupos de crianças que têm direito para receber o Nirsevimab e encaminhar imediatamente para que ela seja protegida. Então, quais são essas crianças? Todos os prematuros, abaixo de 37 semanas. Então, recém-nascido está com você na maternidade, nasceu de 36 semanas e 6 dias para baixo, pode pedir o Nirsevimab que ele tem direito de receber pelo SUS, independente da estação do ano. Cris, já acabou a sazonalidade, 2026 está rolando, tem que continuar indicando o Nirsevimab. É por isso que eu disse lá no início que em 2028 pode ser que a gente tenha uma redução efetiva de atendimentos e internações por bronquiolite, porque a gente precisa aí de um tempo mínimo de 1 ou 2 anos para conseguir fazer toda uma imunização em massa. Mas para isso você precisa conhecer quais são os grupos que têm direito de receber o Nirsevimab, que são grupos de maior risco para desenvolver doenças graves pelo VSR. Então, todos os prematuros. Cris, teve alta da maternidade, mas nasceu prematuro, bateu no meu consultório, bateu na unidade de saúde, bateu comigo no pronto-socorro. Tem que encaminhar essa criança para a unidade de saúde. Se naquela unidade não está fazendo, com certeza lá eles vão conseguir dar informações de qual unidade ela precisa se encaminhar para receber o Nirsevimab. É o ano todo, não é só agora na sazonalidade. E também tem direito a receber o Nirsevimab crianças com alguma comorbidade que tenha menos de 2 anos de idade. Essa está restrita ao período sazonal. Isso é uma questão muito de estratégia de imunização. Então, todos os prematuros de 36 semanas e 6 dias para baixo, ou crianças que têm alguma comorbidade, vou falar já para vocês quais são essas comorbidades. E no sistema privado, como é que vai funcionar? Já existe portaria também da ANS, a agência que regula os planos de saúde. E os planos de saúde são obrigados a oferecer o Nirsevimab para
todas as crianças que preenchem critérios. Você pode encaminhar o seu paciente do consultório privado para receber via plano de saúde Unicevimab, se ele foi prematuro, de 36 semanas e 6 dias para baixo, ou se ele tem alguma das comorbidades que nós já vamos falar. Cris, estou com um paciente no meu consultório privado que não se enquadra em nenhum desses grupos. Ele não foi prematuro e não tem nenhuma comorbidade. Mas os pais querem fazer essa imunização. É possível? Sim, no sistema privado particular. É só encaminhar para alguma clínica de vacinação particular que tenha disponível o Nirsevimab e a família pode lançar mão de fazer isso de maneira privada, de maneira particular. Vai ser recomendado para todos os bebês até 8 meses incompletos, especialmente se a mãe não tomou a vacina contra a bronquiolite na gestação, a Abrisvo, que nós falamos agora há pouco. Na segunda sazonalidade, supondo que ele passou, já está lá com quase 2 anos de idade, está em 2027, vai entrar na sua segunda sazonalidade. Quem que vai ter direito de receber lá? Aqueles que têm comorbidades. E quais são essas comorbidades, então? Cardiopatias congênitas que tenham repercussão hemodinâmica. Cris, como que eu vou saber se a cardiopatia dele tem repercussão hemodinâmica? Ele tem qualquer alteração clínica, taquipneia, esforço, cianose, devido à cardiopatia, ele tem indicação. Está usando medicação indicada pela cardio? Ele tem indicação. Agora, se ele tem alguma cardiopatia mínima, por exemplo, uma CIA pequena, uma CIV pequena, que não traz nenhuma repercussão, ele não vai entrar no rol de indicação. Mas aí depende muito da sua avaliação clínica para encaminhar esse paciente cardiopata para receber ou não o Nirsevimab. Outra indicação clássica, displasia broncopulmonar, que agora é chamada doença pulmonar crônica da prematuridade. Aqueles bebês que foram muito prematuros, que ficaram com sequelas pulmonares, especialmente aqueles que são dependentes de oxigênio ou outras medicações adjuvantes para tratar a displasia broncopulmonar. Pacientes imunocomprometidos, tanto aqueles que têm imunodeficiências primárias, quanto deficiências imunitárias adquiridas. Por exemplo, pacientes que estão em tratamentos oncológicos ou pacientes transplantados, esses também precisam receber o Nirsevimab. Síndrome de Down. Independentemente se ele tem cardiopatia ou foi prematuro, só pelo fato de ser síndrome de Down, ele precisa receber o Nirsevimab, porque este é também um grupo de risco para desenvolvimento de doença mais grave pelo VSR. Doenças neuromusculares que causam fraqueza muscular respiratória também precisam receber. A AME tipo 1 é um exemplo clássico do paciente que precisa receber Nirsevimab. E, por fim, doenças de vias aéreas e fibrose císticas. Então, crianças que têm uma laringotraqueomalácia moderada a grave, doenças com fibrose cística com repercussão, também são grupo de risco e precisam receber o Nirsevimab. Resumindo, então, primeira sazonalidade. A criança nasceu, ela tem menos de 1 ano de idade. Se ela nasceu prematura e ou tem comorbidade, vai receber o Nirsevimab. Para a segunda sazonalidade, se a criança tem menos de 2 anos de idade e ainda se enquadra em algum desses grupos de risco, vai receber o Nirsevimab na segunda sazonalidade. Fixou? Beleza, bora para frente. Então aqui é o algoritmo da dosagem do Nirsevimab. A criança nasceu, pode ser ainda na maternidade, ou pode ser lactente, que não recebeu o Nirsevimab na maternidade, que é elegível para a primeira sazonalidade do VSR. Então, se ele tem menos de 5 quilos, vai receber meio ml da seringuinha roxa, o volume completo da seringa. Se ele tem de 5 quilos para cima, ele vai receber 1 ml da seringa azul, todo o volume da seringa, em dose única em ambos os casos. E na segunda sazonalidade, ele tem ainda critérios para receber? Ele preenche algum daqueles critérios de comorbidade? Sim. Tem menos de 2 anos de idade? Sim. Então ele vai receber 200 miligramas, ou seja, 2 doses completas da seringa azul. Se ele não tem fatores de risco, não está no grupo de comorbidade na segunda sazonalidade, ele não vai receber o Nirsevimab. Então, bora aqui para as regras de transição do Palivizumab para o Nirsevimab. A regra é o seguinte, a gente não vai fazer intercâmbio de tecnologias. Se ano passado a criança tinha indicação e recebeu Palivizumab 5 doses, este ano, se ela ainda tem indicação, está na segunda sazonalidade, vai receber o Palivizumab. Se este ano, primeira sazonalidade, o único anticorpo disponível era o Palivizumab e ela recebeu 1 dose ou 2 doses, não se faz a transição para o Nirsevimab. Continua com o Palivizumab até completar as 5 doses.
Então, as crianças que vão começar agora a imunização, todas elas vão começar com o Nirsevimab, desde que esteja disponível. Então, a regra de ouro é a seguinte: uma vez iniciado o esquema com Palivizumab, você tem que finalizar esse esquema com as 5 doses. Nunca misture duas tecnologias na mesma temporada. Agora, na falta absoluta do Palivizumab de uma criança que recebeu no ano anterior, aí sim você pode utilizar o Nirsevimab se ele estiver disponível. Bora falar agora sobre a gestão da disponibilização do Nirsevimab. O ideal é que toda a maternidade do Brasil tivesse o Nirsevimab disponível na sua rede de frios, com um profissional de saúde treinado, capacitado para a aplicação do Nirsevimab. Assim, todas as crianças que nascessem prematuras ou já com alguma comorbidade sairiam da maternidade imunizadas. Bem, nós sabemos que isso talvez não seja possível, porque nós temos maternidades de diferentes perfis, diferentes recursos espalhados pelo Brasil inteiro. Mas todo paciente que tem indicação que nasceu numa maternidade que não tem o Nirsevimab, ele precisa ser encaminhado a um serviço que tenha o Nirsevimab para poder fazer a imunização. Ou então os gestores podem fazer uma logística em que o Centro de Referência de Imunizações pode encaminhar o Nirsevimab ou até mesmo com um profissional habilitado para fazer a imunização já na maternidade. O fato é que toda criança que nasceu prematura ou com alguma comorbidade já precisa ser mapeado ao nascimento, e essa criança precisa ser encaminhada para receber o Nirsevimab. Só com a imunização em massa é que a gente vai conseguir o efeito de redução tão esperado lá dos 80% da queda de atendimentos e internações pelo VSR. Então, os gestores precisam conhecer as notas técnicas do Ministério da Saúde, precisam conhecer as indicações do Nirsevimab, porque eles precisam tornar isso disponível, porque isso faz parte de uma política de saúde pública do SUS. O Nirsevimab tem que ser registrado no prontuário eletrônico de vacinas dos pacientes. Então, o serviço que vai fazer a aplicação precisa estar cadastrado, ter o CNES cadastrado e precisa fazer o registro adequado disso. Bora agora responder algumas perguntas muito frequentes em relação à vacina Abrysvo e o Nirsevimab. A primeira delas: se a gestante tomou a vacina Abrysvo, o bebê precisa receber o Nirsevimab? Em geral, não. Algumas exceções. Se o parto se deu em até 14 dias após a vacinação, ou seja, a gestante tomou a vacina muito tardia ou o bebê nasceu antes da hora, né? Então não deu tempo da mãe produzir os anticorpos e passar para o feto. Então pode ser que ele não tenha ainda uma imunização efetiva. Então, se a vacina foi feita em até 14 dias antes do parto, ele tem indicação de receber o Nirsevimab. Outros que têm indicação de receber o Nirsevimab, mesmo a mãe tendo sido vacinada com a Abrysvo. Todos os prematuros, 36 semanas e 6 dias para baixo. E aqueles que foram de mães imunossuprimidas, que pode ser que ela não tenha recebido a vacina, ou mesmo tendo recebido a vacina, não produziu anticorpos suficientes. Outra pergunta: a vacina materna Abrysvo pode ser feita antes de 28 semanas? No SUS, no Programa Nacional de Imunização, ela está indicada estritamente a partir de 28 semanas em qualquer estágio da gestação. Então, se a gestante chegou para você no final da gestação e ela não recebeu, pode receber. Se ela chegou antes de 28 semanas, tem que aguardar fazer 28 semanas. No privado, em bula, a partir de 24 semanas, já pode ser feita para gestante. Então, se você tem uma paciente no seu consultório particular que tem uma possibilidade, um risco muito grande de fazer um parto prematuro, e ela está com menos de 28 semanas, entre 24 e 28, se ela quiser fazer isso de maneira privada, particular, em bula, já está liberada para fazer. O Nirsevimab é uma vacina? Não. Ele é um anticorpo monoclonal pronto para imunização passiva. Você dá um anticorpo pronto. Então, quando você inocula esse anticorpo no recém-nascido, no lactente, você já está dando a proteção pronta, proteção passiva. E ele é um anticorpo de longa duração. Ele vai permanecer com uma proteção efetiva em até 3 a 6 meses. Nirsevimab pode ser feito em gestante? Jamais! Uso exclusivo pediátrico abaixo de 2 anos. A única vacina liberada para VSR para fazer em gestante no Brasil atualmente, falo com vocês agora, em maio de 2026, é a Abrysvo. É a única licenciada para fazer em gestante no Brasil. Pode aplicar o Nirsevimab com outras vacinas do calendário? Sim, inclusive no mesmo dia, no mesmo momento. Só que você precisa locais anatômicos distintos da aplicação.
Bora então fazer um resumão aqui. Síntese estratégica das diretrizes contra o VSR que nós vamos instalar agora a partir de 2026. E aqui é o seguinte, a gente precisa conscientizar todo mundo. Só com a vacinação em massa que a gente vai conseguir o efeito esperado lá de redução de até 80% dos atendimentos e internações. Então, item 1. O VSR requer ação dupla, imunização materna, vacina contra o VSR, a Brisvo, durante a gestação. E nós precisamos fazer a blindagem direta dos recém-nascidos e lactentes de risco, o Nirsevimab, que é um anticorpo monoclonal. Item 2. O peso define a seringa. Seringa roxa, 0,5 ml, você vai injetar o volume completo para os menores de 5 kg. Seringa azul, que tem 1 ml, você vai injetar o volume completo para as crianças de 5 kg para cima. Nunca combine 2 ampolas de 0,5 para as crianças acima de 5 kg. Item 3. Não misture tecnologias. Os bebês que iniciaram com Palivizumab o ano passado, eles vão completar este ano a segunda sazonalidade, se tiver indicação, com o Palivizumab. Os novos ciclos vão iniciar já com o Nirsevimab. E a partir do ano que vem, provavelmente, a gente não vai ter mais o Palivizumab, porque nós estamos em final de estoque. Item 4. Infelizmente, nós precisamos das burocracias. Burocracias salvam vidas. Nós precisamos garantir laudos precisos das crianças que têm indicação para receber o Palivizumab. Nós precisamos justificar a segunda unidade de 1 ml na segunda sazonalidade. Lembra? Crianças com menor de 2 anos que têm comorbidades e vão receber o Nirsevimab na segunda sazonalidade, ano que vem, 2027, eles precisam receber 2 ml do anticorpo. Você precisa fazer um laudo justificando essa segunda dose de 1 ml. E precisa ser feito um registro rigoroso de todas as crianças que receberam o Nirsevimab. Porque assim a gente vai conseguir fazer um monitoramento adequado dessas crianças. E só assim a gente vai ver lá na frente realmente se a nossa política de imunizações realmente está funcionando, se a gente realmente conseguiu reduzir a gravidade da bronquiolite, o número de atendimentos, o número de internações. E aí, te convenci que dá para a gente mudar a realidade dos atendimentos de bronquiolite? Quem sabe daqui a 1 ou 2 anos a gente realmente consiga reduzir. Se a gente não chegar naquela marca de 80%, e se a gente conseguir reduzir 40%, 50% das doenças graves por bronquiolite, reduzindo o número de atendimentos, o número de internações, veja quanto benefício a gente pode conseguir com isso. São famílias mais tranquilas, que não terão que buscar atendimento com seus filhos com bronquiolite grave. Serviços de saúde, profissionais de saúde menos sobrecarregados durante a sazonalidade. Isso realmente seria um sonho. Tanto a Brisvo, a vacina da gestante, quanto o Nirsevimab, que é o anticorpo dos recém-nascidos e lactentes, demonstram segurança na aplicação, com baixos efeitos adversos e uma eficácia muito grande. A gente precisa abraçar essa campanha de imunização contra a bronquiolite. É isso aí, muito obrigado pela sua companhia, espero que você tenha gostado do conteúdo e eu preciso agora de cada um de vocês compartilhando esse vídeo. Manda lá no grupo do Zap de vocês, vai, para todo mundo que atende pediatria, para quem faz unidade de saúde, para os obstetras. Bora abraçar essa causa da luta contra a bronquiolite. A gente se vê na próxima, até mais.